Você já parou para pensar, por que existe um vazio dentro de você que nada consegue preencher? Você já se perguntou, por que, mesmo cercado de pessoas, seu coração insiste em dizer, eu nasci para algo maior? Esse peso que você sente, não é ilusão. Essa inquietação que rouba seu sono, não é fraqueza. É o chamado de Deus ecoando dentro de você. Porque quando o céu tem um propósito para a sua vida, a terra nunca será suficiente. E talvez seja por isso que, como Mateus, você sente que Deus está te chamando para mais. A história de Mateus. Mateus não era diferente de muitos jovens da sua geração. Trabalhava duro todos os dias, ajudando o pai no porto da cidade. Via barcos indo e vindo, carregados de riquezas, mas dentro dele, nada parecia ter valor. Quando voltava para casa, olhava para o teto e se perguntava em silêncio: será que minha vida vai ser só isso? Trabalhar, voltar, dormir e repetir, até morrer. Os amigos de Mateus viviam de festas, risadas passageiras, bebidas e promessas vazias de alegria. Mas ele não conseguia se encaixar. Sempre havia um vazio, uma sensação de que o mundo oferecia apenas migalhas, quando o coração dele clamava por abundância. Numa noite silenciosa, sentado à beira-mar, olhando o reflexo da lua nas águas, Mateus chorou. Chorou porque sentia um peso dentro de si que não sabia explicar. E foi nesse silêncio que uma voz suave ecoou no seu coração. Eu te chamei para mais. Para algo eterno. Para algo que este mundo nunca poderá te dar. Mateus tremeu. Não sabia se era imaginação, ou se era Deus. Mas aquela frase mudou tudo. Naquele instante, ele percebeu. O vazio que o perseguia não era maldição. Era o próprio chamado de Deus. A inquietação não era fraqueza. Era prova de que havia um propósito maior. E, como uma chama que se acende em meio à escuridão, Mateus começou a entender. Não fui criado apenas para sobreviver. Fui criado para viver o propósito de Deus. Assim como Mateus, talvez você também carregue esse peso, esse desconforto, essa sensação de que o que tem não é suficiente. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que Deus está te chamando para mais. O chamado sempre começa no invisível. Mateus nunca mais esqueceu aquela noite à beira do mar. As palavras que ecoaram em sua alma, eu te chamei para mais, ficaram gravadas como fogo em seu coração. Mas, algo curioso aconteceu, nada mudou do lado de fora. No dia seguinte, o sol nasceu como sempre. Os barcos chegavam e partiam. O trabalho pesado esperava por ele. As mesmas vozes, as mesmas rotinas, os mesmos problemas. E, no entanto, dentro dele, tudo já era diferente. Porque o chamado de Deus não começa no palco. Não começa quando todos batem palmas. Não começa quando o mundo vê. O chamado sempre começa no invisível. Foi assim com Samuel. Ainda menino, deitado em silêncio no templo, ele ouviu uma voz chamando pelo seu nome. Samuel, Samuel. E no início, ele nem sabia que era Deus. 1 Samuel 3. Foi assim com Elias. Não foi no vento forte. Não foi no terremoto. Não foi no fogo. Mas foi na brisa suave que ele ouviu a voz do Senhor. 1 Reis 19 versículo 11 ao 12. E foi assim com Mateus. Ninguém ouviu. Ninguém viu. Ninguém aplaudiu. Mas algo invisível, algo eterno, começou a nascer dentro dele. Imagine essa cena. Você está sozinho no quarto. A cidade está barulhenta, mas no fundo da sua alma, há um sussurro. Você sente que não se encaixa. Sente que não consegue mais se satisfazer com o comum. E mesmo tentando explicar aos outros, eles não entendem. Isso é chamado de desconforto santo. É quando Deus planta em você uma fome pelo que ainda não chegou. É quando Ele começa a separar o seu coração daquilo que prende a multidão. É quando Ele diz, filho, eu tenho mais para você. Esse desconforto não é desespero. É preparação. Esse vazio não é derrota. É convite. Foi isso que Mateus começou a sentir todos os dias. Enquanto trabalhava, enquanto caminhava, enquanto observava os outros, havia uma voz insistente dentro dele. Você não nasceu para viver no raso. Você nasceu para águas profundas. E aqui está a grande verdade. Deus nunca começa o chamado expondo você para o mundo. Ele sempre começa escondendo você nele. Foi assim com José, que recebeu sonhos enquanto ainda era apenas um garoto rejeitado. Foi assim com Davi, que foi ungido rei enquanto cuidava de ovelhas esquecidas no campo. Foi assim com Maria, que recebeu a visita do anjo quando ninguém imaginava. O invisível é o terreno onde Deus planta as sementes da eternidade. E aqui está a lição deste capítulo. Se você sente que ninguém entende sua inquietação, se você sente que não se encaixa nas conversas vazias, nas festas sem sentido, nas mesmas rotinas mecânicas, não ache que isso é um erro. É justamente o contrário. É um sinal de que Deus já começou a trabalhar no invisível da sua vida.
Talvez hoje você se olhe no espelho e diga: nada mudou em mim. Mas eu quero declarar: no céu, tudo já mudou. O invisível já começou. E quando Deus começa a mexer no invisível, é só questão de tempo até o visível ser transformado. O mundo pode não ver ainda, mas o céu já te escolheu. E por isso, você sente que Deus te chama para mais. O chamado de Deus sempre nasce no coração, antes de aparecer para o mundo. O desconforto que você sente não é fraqueza, é o sinal de que o propósito já está sendo gerado no invisível. O chamado te separa da multidão. Mateus não entendia por que, cada vez mais, se sentia diferente. Enquanto seus amigos celebravam com festas, músicas e risadas fáceis, ele sentia um peso no coração. Eles se divertiam, mas ele não conseguia mais sorrir como antes. O que antes parecia satisfazer, agora não fazia mais sentido. Ele começou a se sentir deslocado, como se estivesse presente no corpo, mas ausente na alma. E talvez você já tenha sentido isso também. Está em meio a pessoas, mas percebe que não pertence mais ao mesmo lugar. As conversas não te alimentam. As escolhas não te atraem. O vazio só aumenta. Isso não é rejeição humana, é separação divina. Foi assim com José. Ele sonhava com algo grande, mas seus irmãos não entendiam. Ao invés de celebrarem, zombaram dele e o venderam como escravo. Gênesis 37. A rejeição que José enfrentou não era sinal de que Deus havia o abandonado, mas prova de que Deus estava o separando para algo maior. Foi assim com Moisés. Ele cresceu no palácio do Egito, com tudo que o mundo podia oferecer, mas em seu coração ele sabia: eu não pertenço a isso. E Deus o separou, levando-o ao deserto, para depois levantá-lo como libertador de Israel. Foi assim com Davi. Seus irmãos estavam na guerra, mas ele estava esquecido entre ovelhas. E foi justamente no anonimato que Deus o treinou para derrotar Golias. O chamado sempre gera separação, porque quem foi chamado para mais, não consegue se satisfazer com menos. Quem foi chamado para abundância, não consegue viver de migalhas. Quem foi chamado para a luz, não encontra paz na escuridão. Mateus começou a entender isso. Cada vez mais, seu coração ardia por algo maior. E cada vez menos, ele se encaixava na multidão. Mas atenção, a separação não é para te humilhar. É para te preparar. Não é castigo, é direção. Quando você sente que não pertence ao lugar onde está, é porque Deus já preparou outro lugar para você. Quando você se sente rejeitado por pessoas, é porque Deus já te aceitou em seu propósito eterno. Quando portas se fecham diante de você, é porque Deus já abriu uma porta que ninguém poderá fechar. Pense nisso. Quantas vezes você tentou se encaixar em grupos, em amizades, em ambientes, mas o desconforto não deixava? Quantas vezes você forçou uma alegria que não era verdadeira? E no fundo, uma voz sussurrava: eu tenho mais para você. Esse é o sinal da separação divina. Não lute contra ela. Não reclame dela. Abrace-a. Porque a verdade é esta: a separação dói. A rejeição machuca. A solidão pesa. Mas tudo isso é parte do processo de Deus para alinhar você com o chamado que Ele mesmo plantou na sua vida. Você não é esquisito. Você não é fraco. Você não é menos. Você é separado. Separado para viver o extraordinário. Separado para caminhar em direção ao propósito. Separado para ser resposta de Deus em uma geração perdida. Talvez você, como Mateus, tenha perdido a graça das coisas que antes te faziam sorrir. Talvez você se sinta rejeitado, esquecido, incompreendido. Mas escute, isso não é o fim. Isso é o começo. A rejeição não é derrota. É redirecionamento. A solidão não é abandono. É separação divina. E o vazio que você sente é apenas o eco do céu dizendo: você não pertence à multidão. Você pertence ao chamado. O chamado de Deus sempre nos separa. A rejeição, a solidão e o desconforto não são sinais de fracasso, mas de que Deus está nos afastando daquilo que nos limita para nos conduzir ao propósito maior. O chamado sempre envolve processo. Mateus havia entendido que não era como os outros. Ele sabia, no fundo, que Deus o chamava para algo maior. Mas depois daquela noite à beira-mar, em que sentiu a voz de Deus ecoar em sua alma, ele esperava que tudo mudasse de repente. Esperava que as portas se abrissem. Esperava que os milagres começassem. Esperava que o propósito fosse revelado em detalhes claros. Mas não foi assim. Os dias continuaram iguais. O trabalho era o mesmo. As lutas eram as mesmas. O silêncio de Deus parecia ainda mais profundo. E foi então que Mateus descobriu uma verdade dolorosa, mas libertadora. O chamado sempre envolve processo. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Davi foi ungido rei ainda jovem. O óleo escorreu sobre a sua cabeça, e a promessa foi declarada diante de seus irmãos. 1 Samuel 16.
Mas, depois da unção, ele voltou para o campo, para cuidar de ovelhas. Antes de sentar no trono, ele precisou enfrentar desertos, leões, ursos e até gigantes. O processo não o atrasou, o processo o preparou. José recebeu sonhos grandiosos de Deus. Sonhos de que governaria, de que seria levantado em autoridade. Mas, antes de ver o cumprimento, foi rejeitado pelos irmãos, lançado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Gênesis 37 ao 39. Cada lágrima foi parte do processo que o levaria ao palácio. Moisés foi chamado para libertar Israel. Mas, antes de se tornar libertador, passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Êxodo 3. O deserto não foi perda de tempo, foi escola de Deus. E é isso que muitos não entendem. O chamado de Deus não é um atalho. É um caminho. E esse caminho sempre passa por processos. Processos que moldam o caráter. Processos que quebram o orgulho. Processos que ensinam a confiar em Deus e não nas circunstâncias. Mateus começou a perceber isso. Havia dias em que ele orava e não sentia nada. Dias em que duvidava se realmente havia sido chamado. Dias em que parecia que a promessa era apenas um sonho distante. Mas foi exatamente nesses dias de silêncio que sua fé foi sendo fortalecida. Foi na rotina comum que seu coração aprendeu a depender de Deus. Foi no aparente atraso que ele descobriu que Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. E aqui está a grande lição. O processo não é atraso. O processo não é castigo. O processo é preparação. Quando Deus demora, não é porque esqueceu. É porque está construindo dentro de você a estrutura necessária para sustentar aquilo que Ele vai colocar em suas mãos. Um edifício só pode ser alto se tiver fundações profundas. E assim também é com o chamado. Deus cava fundo na sua alma, antes de te levantar em público. Talvez hoje você esteja no silêncio. Talvez ore e não veja a resposta. Talvez espere e nada aconteça. E o inimigo queira te convencer de que Deus se esqueceu de você. Mas eu declaro, isso não é esquecimento. É processo. E cada lágrima que você derrama está regando a semente do seu chamado. Cada espera está fortalecendo a sua fé. Cada aparente atraso é, na verdade, Deus ajustando os detalhes da sua história. Não desista no meio do processo. Porque o processo não é o fim. O processo é a ponte. E, quando Deus terminar de trabalhar em você, ninguém poderá apagar aquilo que Ele já escreveu sobre a sua vida. O chamado de Deus nunca acontece de forma instantânea. Ele sempre envolve um processo de preparo, silêncio e espera. O processo não é atraso, é treinamento divino para que possamos sustentar a promessa. O chamado te dá autoridade espiritual. O processo que Mateus enfrentava não foi em vão. Cada silêncio, cada lágrima, cada noite em que ele olhou para o céu sem respostas. Tudo isso estava construindo algo invisível, autoridade espiritual. Porque a autoridade não nasce de títulos. Não nasce de diplomas. Não nasce de reconhecimento humano. A verdadeira autoridade nasce das dores que você atravessa com Deus. Ela é forjada no fogo da aflição. Ela é moldada nas lágrimas secretas. Ela é fortalecida nas feridas que viram testemunho. Paulo entendeu isso quando escreveu: Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Paulo havia pedido 3 vezes para que o espinho em sua carne fosse tirado. Deus não tirou, mas Deus transformou a dor em força. A fraqueza virou autoridade. Davi também entendeu isso. Ele não derrotou Golias apenas com uma pedra. Ele derrotou o gigante porque antes já tinha enfrentado leões e ursos no secreto. 1 Samuel 17, versículo 34 ao 37. A autoridade que o levou ao campo de batalha nasceu nos lugares escondidos, quando ninguém via. Mateus começou a perceber a mesma coisa. Ele pensava: por que sinto esse vazio? Por que carrego essa dor? E, pouco a pouco, foi entendendo que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. As feridas que doíam tanto estavam se tornando armas espirituais. As noites de silêncio estavam lhe dando uma voz forte. As dores estavam se transformando em compaixão pelos outros. Porque aqui está um segredo do reino. A dor que você vence com Deus se torna autoridade para levantar outros. Quem já chorou, entende o choro dos outros. Quem já foi rejeitado, sabe acolher os rejeitados. Quem já atravessou o deserto, sabe como guiar outros que estão no mesmo caminho. É por isso que muitos olham para pessoas cheias da glória de Deus e pensam: como essa pessoa fala com tanta autoridade? A resposta é simples: porque antes de falar, ela chorou. Antes de ensinar, ela sofreu. Antes de ser levantada, ela foi quebrada. A autoridade espiritual não se compra, não se herda, não se finge. Ela nasce de experiências reais com Deus. E esse era o presente que Mateus estava recebendo sem perceber.
A dor que parecia sem sentido estava lhe dando uma voz que não seria calada. Um coração que não seria endurecido. Uma fé que não seria abalada. Talvez você esteja perguntando a Deus, por que tanto sofrimento? Por que tantas lágrimas? Por que tanta luta? E a resposta é esta, porque Ele está te dando autoridade. Cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada ferida que você carrega não é desperdício. Deus está transformando tudo isso em poder espiritual. E quando você abrir a boca, não será apenas você falando. Será o céu falando através de você. Porque quanto mais fundo foi o seu choro, mais forte será a sua voz. Quanto mais dura foi a sua luta, mais sólida será a sua vitória. Não despreze a dor. Não rejeite o processo. Porque é nele que nasce a autoridade que vai levantar multidões através da sua vida. A autoridade espiritual não vem de títulos, mas de experiências reais com Deus. As dores, lágrimas e processos que você enfrenta hoje são a base da autoridade que amanhã vai impactar vidas e transformar histórias. O chamado aponta para multidões. Mateus começou a entender algo incrível. O chamado que sentia em seu coração não era apenas para ele. Não era apenas para preencher o vazio que o atormentava. Não era apenas para mudar a sua própria vida. Ele percebeu que Deus o estava preparando para impactar outros. Lembre-se de Jesus chamando os discípulos. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4, versículo 19. O chamado não era apenas para que eles vivessem bem, confortáveis e seguros. O chamado era para que levassem outros ao encontro da vida que Deus preparou. Paulo também compreendeu isso depois de sua conversão. Ele não foi chamado apenas para ser salvo, mas para ser instrumento de salvação. Cada carta que escreveu, cada igreja que visitou, cada lágrima que derramou, tudo apontava para outros. Mateus percebeu que o vazio, a dor e o processo que ele enfrentou não tinham um propósito egoísta. Eles estavam moldando o caráter dele, fortalecendo sua fé e criando empatia pelo sofrimento dos outros. O mesmo Deus que o chamou para mais, o chamou para ser ponte. Seus olhos começaram a se abrir para a realidade. A missão dele era maior do que ele poderia imaginar. O sofrimento de hoje era a preparação para alcançar multidões amanhã. Imagine isso. Cada lágrima que você já derramou. Cada noite em que você se sentiu sozinho. Cada rejeição que você enfrentou. Tudo isso não é desperdício. Tudo isso é combustível. Tudo isso é o fogo que Deus usa para iluminar a vida de outras pessoas através de você. O chamado que você sente no coração não é egoísta. Não é apenas sobre conforto, status ou reconhecimento. É sobre tocar vidas. É sobre levantar os quebrados. É sobre guiar os perdidos. É sobre ser luz em lugares onde a escuridão parece eterna. Mateus começou a orar assim: Senhor, se este chamado é para mim, então que ele não seja apenas para minha glória. Que minha vida seja ponte para outros. Que meu coração possa abençoar multidões. E Deus respondeu em silêncio, mas com clareza: exatamente. Você não é para você mesmo. Você é para os outros. O que eu faço em você servirá para transformar muitos. A verdade é esta: o chamado que Deus coloca em sua vida nunca é apenas pessoal. Ele sempre é expansivo. Ele sempre é multiplicador. Ele sempre aponta para multidões. Se hoje você sente que Deus está te chamando para mais, saiba: o que Ele começou em você, Ele quer que você compartilhe. O que Ele plantou em você, Ele quer que floresça em outros. O que Ele revelou a você, Ele quer que leve a muitos. Talvez você pense que sua vida é pequena, que sua história não importa. Mas ouça, o que Deus está fazendo em você é maior do que você imagina. Não é só sobre você. É sobre todos aqueles que você vai tocar. O chamado que você sente é ponte. Ponte para corações quebrados. Ponte para vidas perdidas. Ponte para uma geração que precisa do toque de Deus. Não guarde o que Deus colocou em você. Não esconda o que Deus revelou. Levante-se, porque o seu chamado aponta para multidões. O chamado de Deus não é apenas para você, ele é sempre expansivo. O que você recebe de Deus serve para impactar e levantar outros. O vazio, as lutas e o processo são ferramentas que Deus usa para moldar você em um canal de transformação para multidões. O chamado é para a glória de Deus. Depois de atravessar o vazio, o processo, a dor, a rejeição e de descobrir que seu chamado impactaria multidões, Mateus finalmente começou a entender a verdade mais profunda: o chamado não é sobre ele. Ele olhou para o céu e sentiu: tudo isso não é para minha glória. Não é para meu conforto. Não é para meu reconhecimento. O chamado de Deus sempre aponta para a glória dele. Jesus nos mostrou isso claramente. Ele poderia ter sido aclamado pelo poder, pelo milagre ou pelo prestígio.
Mas ele disse: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. O chamado que Deus coloca em nossas vidas não é para alimentar o ego. Não é para encher o coração de orgulho. É para encher o mundo de esperança. É para refletir a luz dele em meio à escuridão. Mateus começou a perceber que cada lágrima, cada deserto, cada processo e cada batalha tinha um propósito maior. Ele estava sendo moldado para refletir Deus para o mundo. Ele entendeu que sua vida não era sobre o que ele poderia receber, mas sobre o que ele poderia entregar. Cada passo que deu, cada decisão que tomou, cada oração feita no silêncio, estava preparando o terreno para que Deus fosse glorificado através dele. Imagine a cena. Mateus em oração, de joelhos, olhando para o céu. Senhor, se é para a tua glória, então que minha vida seja inteiramente tua. Se é para servir, então que minhas mãos sejam instrumentos de teu amor. Se é para levantar outros, então que minha voz nunca se cale. E Deus respondeu silenciosamente em seu coração: exatamente, Mateus. Tudo isso é para mim. O chamado que eu coloquei em você é para que meu nome seja exaltado. O que eu faço em você será sinal para o mundo. A grande lição é esta: não importa quão alto você chegue, quantas pessoas você impacte, quantos frutos você veja. Se não for para a glória de Deus, não tem valor eterno. O chamado não é sobre títulos, status ou aplausos. O chamado é sobre serviço. O chamado é sobre entregar a vida para cumprir o propósito eterno de Deus. O chamado é sobre refletir Cristo em tudo o que você faz. Mateus finalmente entendeu. O vazio que sentiu, o chamado que ouviu, as lágrimas que derramou, o processo que atravessou e a autoridade que recebeu, tudo apontava para o mesmo destino, a glória de Deus. Ele percebeu que ser chamado para mais não é para conforto próprio. Não é para ser visto ou admirado. É para ser usado. É para ser luz. É para ser ponte. É para ser testemunho vivo do poder de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e sentindo o mesmo que Mateus. Uma inquietação, uma fome, uma voz que diz: eu te chamei para mais. Não lute contra isso. Não tente reduzir o que Deus colocou em você. Não se conforme com migalhas quando Ele quer te dar o banquete. Porque o chamado que você sente não é para você. É para o mundo. É para os outros. É para a glória de Deus. Deus não te chamou para viver pequeno. Ele não te chamou para se contentar. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para servir. Ele te chamou para impactar. Ele te chamou para refletir a sua glória. E quando você aceitar isso, o vazio desaparecerá. O chamado se tornará missão. E a sua vida será testemunho eterno do poder de Deus. Resumo do capítulo 7. O chamado de Deus não é para o ego, nem para conforto próprio. Ele é sempre para a glória dele, para servir, impactar e refletir Cristo em tudo. Tudo o que você vive hoje, dor, processo e desafio, existe para que Deus seja exaltado através da sua vida.